Olá, sou Raul do Carmo Casimiro, estudante do curso de Instrumentação Grupo 19, CLDC Malongo. Estou aqui para apresentar as partes deste vídeo. O mesmo está constituído em 3 partes. A primeira fala do objetivo, construção da linha de alimentação, da montagem e instalação do sistema e dos materiais utilizados. A segunda fase explica as características dos equipamentos, da sua configuração e a função dos mesmos. E a terceira, que é a última, relata do princípio de funcionamento, aplicando a lei da conservação de energia, as equações de Bernoulli e de continuidade. Convido-lhe a não sair dali. Olá, eu sou Delfim Swami, formando o CLDC Malongo, do Grupo Instrumentação 19. Estou aqui para fazer a apresentação da primeira parte da nossa experiência. Este pequeno vídeo tem como objetivo demonstrar que, através de uma restrição da secção numa linha, dá-se uma pressão diferencial entre a entrada da linha e a área restringida. Esta pressão diferencial proporcional ao quadrado do caudal. Isto deve-se à diminuição da área de corrente do fluido, que faz com que a velocidade do fluido aumente e a pressão diminui. Na linha, após a restrição, a velocidade diminui e a pressão aumenta. Por sua vez, uma grande parte da pressão é recuperada. A pressão diferencial, por sua vez, pode ser utilizada para medir o caudal. Neste sistema, foi utilizado os princípios do tubo Venturi, no qual temos a secção de entrada, a restrição e a secção de saída. É importante realçar que este sistema é mais aconselhado para fluidos incompressíveis, mas, no entanto, na nossa experiência, iremos utilizar o ar como fluido do processo, que é um fluido compressível. E, neste caso, levaremos em consideração o fator de expansão do fluido gasoso, que é a relação que leva em conta a variação da área do tubo e a variação da pressão do fluido. Utilizando as equações de Bernoulli, iremos provar que a mesma condição é válida. Para a construção das linhas que alimentam o sistema, utilizou-se os seguintes equipamentos: 25 metros de tubo galvanizado, de meia polegada de diâmetro, 2 válvulas, isto é, uma de macho esférico e a outra de globo Swazlock, 12 joelhos e 9 uniões. Agora vamos passar para o próximo passo, que vai nos ajudar a entender melhor o sistema. Olá, eu sou Nilton Cóculo, estudante de instrumentação no CLDC Malongo. Estou aqui para fazer a apresentação da segunda parte da nossa montagem. Nesta montagem, começo por apresentar os equipamentos que fazem parte deste sistema. Temos 5 transmissores, sendo assim 2 transmissores de pressão diferencial e 3 transmissores de pressão manométrica. Os transmissores de pressão diferencial têm 2 câmeras de medida de pressão, as quais medem a pressão em 2 pontos. Estão montados a um manifold constituído por 2 válvulas de isolamento, uma válvula de equilíbrio e 2 bujões de dreno. Este modelo de transmissor diferencial funciona com uma pressão máxima de 3.626 psi e pode ser alimentado com uma tensão que vai dos 10 a 42 VDC. E o sinal de saída vai dos 4 a 20 mA. Este transmissor de pressão diferencial foi configurado com um LRV de 0 psi e URV de 5 psi. E tem a câmera HP conectada na picagem existente antes da restrição e a câmera LP conectada na picagem existente depois da restrição, que vai medir a pressão, a queda permanente de pressão. Este transmissor de pressão diferencial será configurado com um LRV de 0 psi e um URV de 5 psi. E tem a sua câmera HP conectada na picagem existente antes da restrição e a sua câmera LP conectada na restrição, que vai medir a diferença de pressão provocada pela restrição. Agora vamos mostrar como é alimentado o nosso transmissor. Para tal, ligamos o nosso calibrador de campo, apertando Power.
Vejamos que está a se ligar nosso calibrador. O segundo passo, se apertamos no Setup, na opção Loop Power, selecionamos o Disable. Ele vem duas opções, que veio, a primeira é Enable 24V e a segunda é Enable 28V. Neste caso, a gente vai usar o Enable 24V. Selecionamos Enter. E depois da nossa seleção, é só clicarmos em Done. Feito isso, clicamos em Milha Pad para vermos o sinal de saída. Uma vez alimentado, o próximo passo é fazer a configuração do nosso transmissor. Para tal, usaremos o comunicador de campo, que é o equipamento que nos ajudará a fazer a configuração. Pegamos a nossa ponta de prova e colocamos no nosso comunicador de campo no protocolo Hard Communicate. Como podem ver, o nosso comunicador de campo tem dois protocolos, que é o Hard Communicate e o Field Base. Mas para tal, usaremos o protocolo Hard Communicate. Conectamos a ponta de prova e as suas saídas conectamos no nosso transmissor. Feito isso, ligamos o nosso comunicador de campo apertando no Power. Como vês, está sendo ligado. Neste caso, a gente vai lendo as instruções que o nosso comunicador de campo nos dará para poder fazermos a configuração. Começamos apertando em Hard. Ele vem com 4 opções. A gente vai na opção que nos interessa, entramos em Online, selecionando 2. O segundo passo, vamos no Configure, selecionamos 2. Temos duas opções. Neste caso, a que nos interessa é a primeira opção. Clicamos em 1. Depois vemos 3 opções. A que nos interessa é a primeira opção, que é Basic Setup. Selecionamos 1. E vem as opções todas. Para fazer a configuração, temos que ir até a opção 8, que é o Upper Range Value. Clicamos em 8. Tem o nosso LRV e o RV. Clicamos em 1 para trocar o LRV. E colocamos o LRV que precisamos. Colocamos o 0. Até o Enter. Vejamos que já temos o nosso LRV de 0. Descemos na segunda opção para trocarmos o URV. Colocamos o 5. Enter. Feito isso, mandamos o Send para o nosso transmissor. Clicamos OK para confirmar. Mais um OK, só para termos a certeza. Depois disso, voltamos em Home. Podemos vir até Overview, só para ver que o nosso transmissor já está configurado. Podemos ver o nosso Low Range Value e o Upper Range Value, de 0 e de 5 PSI. Após a configuração, aconselha-se a fazer o Zero Trim para sincronizarmos a parte eletrônica do nosso transmissor e a parte sensor, ou melhor, para minimizarmos os erros de saída. Temos aqui o nosso comunicador de campo, como já disse, é o equipamento que nos ajudará a fazer o Zero Trim e a configuração dos transmissores.
Já estamos em Overview. Selecionamos a segunda opção, que é o Configure. Temos duas opções, que é o Guide Setup e o Manual Setup. Selecionamos a primeira, que é a que nos interessa. Depois vejamos que aparecem três opções. A gente pretende fazer o Zero Trim, por isso selecionamos a segunda opção e clicamos em OK. O Zero Trim do nosso transmissor já está feito. Fizemos o Save. O Save outra vez. Pressionamos OK para confirmar. E voltamos em Home. Feito isso, passo para a configuração do nosso transmissor de pressão manométrica. Mas antes disso, tenho que desligar aqui o nosso comunicador de campo. Shutdown. Removemos as pontas de prova e conectaremos no outro transmissor para a configuração e o Zero Trim. Ligamos nosso comunicador de campo. Vemos na opção Heart. Selecionamos a segunda opção Online. Vemos na segunda opção, que é para configurar, que é a configuração. Na primeira tem o Guide Setup. Entramos em Basic Setup e vemos até a oitava opção, que é o Upper Range Value. Entramos no nosso LRV, que é a primeira opção, e colocamos o nosso valor. Descemos na segunda, que é o URV, a segunda opção, e colocamos o nosso 100. Feito isso, clicamos em Send para mandar as informações do nosso transmissor e clicamos em OK para confirmar. Feito isso, clicamos em Home e Overview para confirmar e vermos os valores de saída. Feito a configuração do nosso transmissor, também aconselha-se a fazer o Zero Trim como foi feito no transmissor de pressão diferenciada. Volto na opção Home. Venho na segunda opção, que é a configuração. Temos o Guide Setup, opção 1. O 0, que é a segunda opção. Clicamos em OK. De novo OK. Mais um OK, que vai atuar no nosso sensor. OK, e está feito o nosso zero.
Salvamos. Tudo salvo. Ok. E colocamos em Overview. Depois da configuração e zero trim do nosso transmissor, o próximo passo é colocarmos em serviço, manuseando corretamente o manifold. Começamos por colocar em serviço aqui o nosso transmissor de pressão diferencial. Como tem 3 válvulas, 2 de isolamento e uma de equilíbrio, abrimos a válvula de equilíbrio. O segundo passo é abrirmos a parte low do nosso transmissor. O terceiro passo é fecharmos a válvula de equilíbrio. E por último é abrirmos a câmera high do nosso transmissor. Depois disso, podemos ver que o nosso transmissor já consegue fazer a leitura do caudal que temos na linha. Para o transmissor de pressão manométrica, que apenas possui um manifold com 2 válvulas, começamos por fechar a válvula de dreno. E em seguida abrimos a válvula de isolamento. Depois disso, podemos ver que o nosso transmissor de pressão manométrica já consegue fazer a leitura do caudal e temos na aplicagem existente antes da restrição. Feito isso, o próximo passo é fazer a leitura para ver que existe uma diferença de pressão entre o upstream da nossa montagem e a restrição e que haverá uma queda permanente de pressão entre o nosso upstream e o nosso downstream. Começamos por fazer a leitura do nosso transmissor. Temos aqui o transmissor de pressão manométrica, que está a ler de momento uma pressão de 43,57 psi. E temos o segundo transmissor de pressão manométrica, que está conectado na restrição, que está a ler uma pressão de 42,21 psi. E temos o terceiro transmissor, que está conectado na saída da montagem, que está a ler uma pressão de 40,34 psi. E temos aqui este transmissor de pressão diferencial, que vai ler o diferencial de pressão entre o upstream e o downstream da nossa montagem, isto é, a queda permanente de pressão, que logo será de 3,23 psi. O segundo transmissor de pressão diferencial vai ler a diferença de pressão entre o upstream da nossa montagem e a restrição, que será de 1,36 psi. Isto prova que um fluido, depois de ser sujeito a uma restrição, a pressão do fluido não recupera na totalidade. Isto é, existirá sempre uma queda permanente de pressão. Vamos demonstrar que as pressões alteram quando aumentamos e diminuímos o caudal. Quando abrimos ou fechamos a válvula de regulação de caudal, verificamos que aumentaremos ou diminuiremos o diferencial de pressão nos transmissores de pressão diferencial. E quando fechamos a válvula de regulação de caudal na sua totalidade, não teremos o diferencial de pressão nos 2 transmissores de pressão diferencial. E os transmissores de pressão manométrica vão ler o valor da alimentação. Olá, eu sou a Simone Batista, funcionária da Cabina Golf Oil Company.
estudante de instrumentação CLDC Malongo. Estou aqui para falar da terceira parte da nossa experiência. Neste sistema, usamos o princípio de Bernoulli. Bernoulli estabeleceu que se a velocidade num sistema de fluido aumenta, a pressão deve diminuir. E o mesmo princípio é o resultado da aplicação da equação da conservação de energia. Como já foi mencionado, esse sistema é constituído por 3 seções. Seção de entrada, que está a montante da restrição e a seção de saída, que está a jusante da restrição. O objetivo do nosso trabalho é demonstrar que, através de uma restrição numa linha, dá-se uma diferença de pressão. Esta diferença de pressão observa-se antes da restrição e na restrição, ou seja, antes da restrição e na restrição. Portanto, a soma das energias nesse sistema permanece constante. Conforme a lei da conservação de energia, a soma das energias potencial, cinética e no fluxo na seção de entrada, isto é, a montante da restrição, é igual à soma das energias potencial, cinética e no fluxo na restrição. Substituindo a expressão da energia potencial e a energia cinética e dividindo pela massa, teremos a equação de Bernoulli. Temos aqui a nossa equação de Bernoulli. A pressão na seção de entrada menos a pressão na restrição é igual a 1/2 vezes a densidade vezes a velocidade na restrição menos a velocidade na seção de entrada. À medida que o fluxo se aproxima da restrição, a velocidade do fluido aumenta, provocando uma diminuição de pressão no fluido. Comparando com a pressão estática, isto é, antes da restrição, temos uma diferença de pressão. Esta diferença de pressão pode ser lida antes da restrição e na restrição. Os valores de pressão em cada uma das seções serão indicadas pelos transmissores de pressão manométrica e a queda de pressão permanente entre a seção de entrada e a seção de saída será indicada por este transmissor diferencial de pressão. Importa realçar que a variação da velocidade não se deve unicamente à variação da área, mas também da variação da densidade, isto é, para fluidos compreensíveis. Por esta razão, a equação da continuidade pode ser aplicada uma vez que o caudal de massa de um fluido compreensível permanece constante ao longo da linha. Temos aqui a equação de continuidade, em que a massa na seção de entrada é igual à massa na restrição, em que a massa é igual ao produto da densidade vezes ao caudal volumétrico, em que o caudal volumétrico é igual ao produto da área e velocidade. Resolver em ordem e substituir a equação 3, que nesse caso é a equação de continuidade, em a equação 2, que é a equação de Bernoulli, temos o caudal volumétrico, que é igual ao produto da área, fator de velocidade de aproximação e raiz quadrada de 2 vezes a diferença de pressão sobre a densidade. Multiplicando a expressão pela densidade, temos a massa na restrição, que é igual ao produto do fator de velocidade de aproximação, a área na restrição e raiz quadrada de 2 vezes a densidade na restrição e pressão diferencial. Neste caso, esta fórmula é usada para fluidos incompreensíveis. Mas como no nosso sistema faremos o uso do ar, bem sabemos que o ar é um fluido compreensível, usaremos esta fórmula, em que a massa na restrição é igual ao produto do fator de velocidade de aproximação, o fator de expansão, a área na restrição e raiz quadrada de 2 vezes a densidade na restrição e a diferença de pressão. De uma vez que nós sabemos que o nosso objetivo é calcular a velocidade 2, nesse caso, que é a velocidade na restrição, temos aqui a nossa fórmula final, que é a velocidade na restrição é igual ao produto do fator de velocidade de aproximação, ao fator de expansão e raiz quadrada de 2 vezes a pressão diferencial sobre a densidade na restrição. Uma vez terminada essa explanação, chegamos ao fim da apresentação do nosso vídeo. Agradecemos a vossa atenção e espero que tenham gostado. Obrigada.
da sua configuração e a função dos. The first part deals with deconstruction. With deconstruction. Mas aquilo que já se Talvez eu grava mais? In addition to what has been said, on this system it was used. Já tô com I'm on my knees while I'm cause I don't wanna lose. I got my arms so spread. I hope that my heart gets fed. Matter of fact, when I'm The field transmitter has been good one.